Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Burkalimp Games. Vamos aqui conversar um pouco sobre a Summer Game Fest. Eu ia fazer uma análise um pouco mais específica do evento em geral da Summer Game Fest, mas sendo bem sincero, acabei desistindo e selecionando alguns tópicos para a gente conversar do evento da Summer Game Fest especificamente. Bom, e um dos tópicos que eu queria conversar bastante sobre ele e que me animam bastante, que eu gostei muito do anúncio, foi do Atomic Heart 2 e do The Cube, desenvolvido pela Mantfish. Para mim foi uma surpresa, ainda mais porque a desenvolvedora está trabalhando nos dois jogos e é uma franquia que eu gosto bastante, ainda mais porque atualmente foi lançado, né, faz um tempo, mas que eu cheguei a jogar, foi lançado aí a DLC a última DLC do Atomic Heart chamada Enchantment Under the Sea. Nós já tínhamos ali a primeira, que é o Annihilator Instinct, e o Trapped in Limbo, que foi a segunda, e eu não tinha jogado nenhuma delas. Aí eu fui jogar um pouquinho mais do jogo, peguei as DLCs para brincar também e acabei jogando as três. São três DLCs bastante interessantes que expandem o universo do game ali, do que a gente conhece, do que é mostrado no jogo base. A que eu menos gostei, sendo bem sincero, foi a Trapped in Limbo. Eu não fiquei muito empolgado em ficar fazendo aqueles parkour maluco do jogo, mas a Annihilation Instinct e a Enchanted Under the Sea eu achei muito promissora e que trazem personagens bastante interessantes. Mas beleza, por que eu tô falando isso? Porque o Atomic Heart 1, ele foi lançado com uma premissa, não vou falar simples, mas com uma premissa de um mundo semi-aberto, que você tem seu objetivo, tem algumas side quests, você pode explorar para buscar itens, só que ele acaba sendo bastante limitado. E para mim isso é bastante positivo, porque você foca na narrativa que o jogo propõe. Agora, no Summer Game Fest, nós tivemos o anúncio do Atomic Heart 2 e do The Cube. O Atomic Heart 2, pra gente começar a falar, depois eu vou falar pro The Cube, ele vai ser um jogo que pra mim parece ter uma pegada parecida com o que a gente viu ali no primeiro. Só que ele é mais expansivo, ele tá trazendo um mundo aberto com veículos para você explorar, e eu acho isso legal. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado, porque mundo aberto a gente sabe que se não for bem populado, se não for bem feito, você acaba tornando o jogo inchado demais, com atividades que nem sempre fazem sentido, apesar de querer parecer que fazem. Mas aqui eu tenho uma certa expectativa positiva sobre isso. Primeiro por eu gostar da temática e de tudo que envolve Atomic Heart, ter gostado das DLCs. E essa questão de ficar com o pé atrás de mundo aberto, vamos ver como que ele vai ser realizado. Porque, que nem eu falei, a gente ter um mundo mais aberto não quer dizer que o jogo vai ser muito melhor. Eu acho que Atomic Heart tem bastante coisa para se explorar ainda. Muitas histórias podem ser criadas naquele universo. E ele é bizarro o suficiente para você ter uma liberdade criativa gigantesca, com mecânicas muito boas, poderes novos que foram adicionados ali com as DLCs pro personagem também. E aí a gente chega nessa questão da continuação, de saber do que a história vai se tratar. Pelo que o trailer mostrou, ele vai ser um jogo mais populado. Então fica aí a curiosidade de saber em que época isso se passa, se é antes do primeiro jogo, se é depois, como a gente vai usar os veículos para explorar, como serão as missões e como vai ser a linha de história principal. Mas de forma geral, gostei bastante, tenho esse pé atrás com a questão do mundo aberto. Não vou mentir que se falasse que fosse seguir uma estrutura mais semelhante do primeiro, eu ia talvez gostar até mais um pouco, tá? Mas vamos ver o que vira. E o segundo jogo, anunciado também pela Mudfish, é o The Cube. Cara, o The Cube, ele foi um negócio que eu sinceramente fiquei curioso, mas não tive vontade de jogar. Ele vai se passar no mesmo universo de Atomic Heart, porém ele vai ser um shooter MMORPG. Então assim, é aquele jogo para você entrar no universo, ficar brincando, ficar explorando ali, que basicamente, pelo que dá a entender no trailer, é que
naquele universo Atomic Heart aparece um cubo gigante que gira e faz umas peripécias. E ali a gente vai explorar como se fosse uma zona mística, né? Que a gente não conhece direito. Então a gente vê poderes diferentes. Pelo que mostrou, nós teremos uma certa liberdade de fazer uma personalização no nosso boneco ali. O que é bacana para quem curte. Mas, sendo bem sincero, eu gosto muito mais de uma linha para Atomic Heart em que você siga a narrativa. Tanto que eles estão fazendo, né? A narrativa ali no 2, ao que tudo indica, e trazendo um jogo multiplayer na mesma pegada. Eu não sei se tem potencial, eu fico curioso também, porque eu quero ver qual vai ser o público que esse jogo quer atingir. Não é todo mundo que está disposto a ficar jogando MMORPG shooter e tal, e vamos ver o que vira, né? Mas basicamente o visual é bastante bonito e acredito que assim, o que a gente vê no Atomic Heart 2, a gente vai poder ver em The Cube também. Porém, com mecânicas diferentes em relação à personalização e etc. É isso que eu espero, pelo menos, já que um vai ter uma pegada mais voltada para a história e outro mais voltado para o multiplayer. Só que assim, eu acho engraçado como esse anúncio duplo dá uma acalmada nos ânimos, sabe? Porque se fosse anunciado só o The Cube, eu sinceramente pensaria, porra, poderia ser feito um novo jogo no universo de Atomic Heart, uma continuação, ia ser foda. E eles entregaram isso, né? Eles pretendem entregar, pelo menos, uma continuação e esse jogo em multiplayer em paralelo. Então vamos continuar acompanhando e ver que bicho daí, né? Mas bom, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês também não perdem nenhum conteúdo que for publicado por aqui. E claro, nos comentários fala aí se você jogou Atomic Heart, se você curte, qual a sua expectativa para os 2 jogos anunciados da Mundfish. E sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.